Fala pessoal, sou o Thiago Sidão, bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Dois Dedos Diálogo Drops, é o primeiro Drops que nós vamos gravar aqui para o canal. E hoje vamos falar sobre a morte, né, do Ed Van Halen, que, cara, foi uma parada muito trágica, né, morreu agora, dia 6, né, de outubro. E assim, a morte dele foi extremamente marcante para o cenário musical. E chamei uma pessoa que pode me ajudar a falar um pouco sobre, né, a importância do Van Halen, que é o Daniel, né, que é o meu primo, que ele não só entende de música, como também sabe falar muito bem sobre a importância do Ed Van Halen. Então, Daniel, dá a sua saudação aí. E aí, galera, meu nome é Daniel e, bom, eu sou só um guitarrista de quarto que gosta muito de tocar guitarra, só isso mesmo. O Daniel, ele toca guitarra desde quantos anos, Daniel, tu toca guitarra? Cara, na verdade, instrumento, né? Eu toco instrumento desde 8, 7 anos. Começou com bateria, bateria. Violão. Violão com 9, guitarra com 12 e aí foi indo. Aí dei a sorte de entrar na igreja e tal, essa parada melhora a gente como músico, enfim, etc. Né? Mas, assim, de instrumento mesmo eu tenho uns 9... Só de guitarra, uns 7 anos, mais ou menos 8 anos. E só de orelhada, né? Só aprendendo de orelhada. Professor, eu sempre fui meio rebelde, assim, cara. Sempre fui meio rebelde. Meu avô até tentou colocar em aula de música, mas eu não... Sei lá, eu não curto muito isso pra música. Eu sempre achei que música é uma parada muito logarítmica. Você não aprende música, tipo, eu começo, aí eu vou subindo numa curva. Não. Às vezes você aprende muito e do nada você se pega naquela sensação de, porra, não sei nada. E aí você vai de novo, daqui a pouco quando você vê, cara, você entende que não sabe nada, mas as outras pessoas acham que você sabe muito e, enfim, é sempre essa loucura. E é muito bom, cara, é muito bom, não é ruim não. Muita gente já escutou as músicas, né, da banda Van Halen, e não só as músicas, mas os riffs da guitarra dele, né, os solos. Sim. Que são assim, causadores de emoção, vamos dizer, para quem é amante também da sétima arte, principalmente por causa dos filmes que, pô, ele fez a composição da trilha sonora, né? Reefer Man spends his life getting into tense situations. O Van Halen, ele é o divisor de águas, assim, como muitos, não são poucos. Ele é aquele tipo de guitarrista que você nota a diferença naquilo que você ouve. É muito difícil isso, é muito difícil um instrumento aparecer e não uma voz. Normalmente você ouve uma música, você grava a voz do cara e o solo da guitarra é uma coisa que você lembra mais ou menos e tal, mas normalmente é sempre um refrão de voz que você vai gravar. E o Van Halen é aquele tipo de guitarrista, como muitos outros, que você marca o solo. Caraca, cara, aquela parte do solo e tal, não sei o quê. Isso é muito bom como guitarrista. E assim, pra quem é músico, entende que assim, anos 80 com Van Halen e anos 80 sem Van Halen são totalmente diferentes. Eu acho que a importância dele pro cenário musical, não só pro rock, porque, é claro, a gente sempre relaciona ao rock, porque a banda Van Halen, né, a banda Van Halen que tem o nome dele, né, é uma banda de rock, né, e é claro, muita gente lembra de hits, como, por exemplo, Jump, que é talvez uma das músicas, assim, eu particularmente, aquele início do Jump, com aquele sintetizador ali. Fora do normal, né, principalmente naquele, né, o filme do... começa no jogador... Tem vários, cara. Eu não sei se você lembra de um filme da Disney, que ela ressurge aquele, o Fusca. O filme é horrível, mas tem Jump na trilha, como trilha sonora, exatamente. E é muito maneiro, porque assim, é aquela velha história. Os anos 80 com rock,
ele é uma coisa assim, parece que veio para dar certo. O rock, ele vem numa subida muito boa, porque nos anos 70, aquela coisa do disco, né, foi muito famoso, eu e você mesmo, a gente compartilha muito bem essa era com bandas como Earth, Wind and Fire, né, você tem aí Bee Gees, toda uma galera dos anos 70, e os anos 70 com o disco music foi muito forte, muito por causa de drogas, de discotecas, enfim. E o rock, ele basicamente ressurge nos anos 80, com bandas como Journey, Ed Van Halen, você tem, por exemplo, Rat, que eu adoro, inclusive muita trilha sonora do Karate Kid da série, né? Eles usam extremamente, Rat é toda hora ali, você tá vendo o cara tocar. E são bandas realmente muito influentes, mas assim, Van Halen, é aí que é a questão dos anos 80, né? Quando você pega, por exemplo, Rat e Journey, você pega essas duas bandas, você pega o que elas estavam fazendo, você pega o guitarrista deles, e você volta para os anos 60, 70. Você tem ali Jimi Hendrix, Eric Clapton, Mark Knopfler, enfim, várias bandas muito legais aí anos 70, que surgiram nos anos 70. E você vê que o nível de guitarra daqueles caras é o mesmo nível de guitarras do pessoal dos anos 80. Tipo, muda o quê? Muda um drive mais pesado, é uma pegada diferente, o que é muito comum. Qualquer guitarrista que faça uma música diferente da outra. Mas qual é a diferença do Van Halen? Vamos falar Van Halen, sou brasileiro, deixa eu falar Van Halen. A diferença do Van Halen, cara, é porque você tem técnicas aplicadas ali super diferentes, coisas que inovam, coisas que trazem diferença pra música. Isso que é maneiro. Você tem o tapping, você tem... Cara, ele faz uma parada que é sensacional, assim. Ele mistura música clássica, erudita, com rock nos solos dele. Você tem noção, assim, de como isso é maneiro? O tapping, ele é um pouco disso, mas ele faz uma parada que é muito interessante. Você tem um volume da guitarra e você tem ali os acordes. Enquanto ele tocava os acordes da guitarra, ele conseguia abaixar e diminuir o volume ao ponto de que a guitarra, ela, assim, o som da guitarra parecia um som de violino. Enfim, anos 70 você tem uma sessão de músicos como, por exemplo, Jimi Hendrix, Eric Clapton, mas nessa mesma época você tem o estilo musical disco que basicamente afeta toda aquela estrutura de música que estava sendo montada dos anos 60 para cá. Sim. E aí, pô, ascensão, tal, o rock continua a mesma coisa, tanto é que tem uma pancada de coisas que falam que o rock morreu naquela época, enfim, várias coisinhas que dizem, né, dentro dessa época. É muito interessante isso, porque o disco, ele foi um estouro, cara, e ele quebrou muito isso, muito a questão de show, por exemplo, que a graça era discoteca, enfim. Mas o disco, Daniel, o disco a gente pode entender também que, poxa, vamos lá, o rock, ele sempre foi muito underground, né? O Sim. rock, ele sempre pegou, não é assim, entenda bem, não que o rock não tenha a sua popularidade, não entre no mainstream, mas o disco, talvez, ele entrou numa área que o rock não estava ali presente, que é a área da popularidade, da comercialização, quantas discotecas, né, surgiram nesse período ali. E outra coisa, você falou aí com relação ao Bee Gees, né, não tem como não lembrar, né, o Embalo do Sábado à Noite, que foi um filme que não só popularizou a onda disco, né, como também fez gerar ali uma imagem que talvez o mundo todo estava precisando abraçar essa imagem, que foi adotada no mundo todo. O Tony Maneiro lá, do John Travolta, como ele foi copiado aqui no Brasil, né? E aí Sim, você tem no Brasil até as novelas, né? A Dance Days, né? Que foi uma novela que popularizou muito isso. O rock talvez não entra muito nesse ponto. Só que eu acho maravilhoso você levantar esses nomes aí. Principalmente, eu vou falar a verdade, você citou o Eric Clapton, né? Para mim, o Eric Clapton, é um cara que, apesar que hoje ele tá bem velho, né, cara? Mas
O Eric Clapton, né? Mas ainda faz, né? Ainda faz um barulho absurdo, assim, né? eu acho que o Eric Clapton, ele é um dos poucos músicos que conseguiu envelhecer e trazer a música pra ele. Exato. Porque porque a gente vê muito músico que hoje só caminha com a onda que ele já tinha desde aquela época. E o Eric Clapton, ele consegue trazer coisas legais, respeitando a idade dele, respeitando a história dele, mas trazendo coisas muito legais. Assim, o Eric Clapton, pra mim, é um dos melhores guitarristas. A minha guitarra é espelhada nele. Do Eric Clapton? Do Eric Clapton, exato. Não, pra mim, o Eric Clapton, como o pessoal fala mesmo, o deus da guitarra. Ele é considerado o deus da guitarra, assim. Mas pra mim é triste falar isso, mas assim, eu reconheço que o Ed Van Halen, ele trouxe pra guitarra muito mais assim, conteúdo do que o Eric Clapton. Quando eu falo essa questão do disco, é porque no final da era disco, o pessoal do rock foi uma das pessoas que um dos grupos, né? Um dos grupos que incentivou o fim do disco. Sim. Teve um reduto, né, dentro, caminhadas de pessoas queimando discos de disco de protesto, né? De protesto ao disco na época. Então, tipo assim, é um fim de uma era para o início de outra. Só que o início como? É trazendo uma nova música. Então essas bandas como Journey, como Rat e próprio Van Halen, que marca esse ponto, né, ali de vão mudar. Só que a diferença, assim, dentro desse grupo de rock, é que, cara, você tem o Van Halen que traz uma porrada de técnica, uma guitarra agressiva. Você tem músicas só de solos de guitarra, como Eruption. Eruption é um exemplo disso. É um solo gigantesco de guitarra, né, que traz uma porrada de técnica diferente, como alavancada com Floyd Rose, com tapping e com aquela coisa dele de mexer com o volume da guitarra. E fazer um som meio que de violino. Ninguém fazia isso. Então, é isso que eu queria entrar agora nesse assunto. Qual é a técnica que o Ed Van Halen realizou, que transforma nele hoje, né? É claro, né? Agora póstumamente falando, mas transforma nele nessa imagem, nesse ícone aí da música, do rock, da guitarra dos anos 80. O que ele fez ali, né? Tem várias. Mas eu acho que a principal é o tapping. O tapping é o seguinte, é uma técnica onde você não vai paletar a corda, você vai digitar ela. A impressão que dá é que ele tá tocando muito mais rápido do que se ele estivesse paletando, entendi, entendeu? Então fica aquele coisa meio louca, assim, é muito psicodélico, que pra época era o alvo, né? A galera queria te trazer para um mundo onde você não tava. É aquele impacto do show que a gente sabe como é que é. Então, assim, o tapping foi muito importante, as técnicas de alavancada que tem, de fazer o som da guitarra totalmente se modificar, e você vê muito isso em outros guitarristas, como, por exemplo, você pega Journey ou Rat, você não vê isso, você não vê essa técnica rebuscada de guitarra, e não é ruim, gente, não é porque é ruim, porque vamos pegar as outras bandas e jogar no lixo, porque não serve, não é isso, mas é porque você vê a diferença de um bom guitarrista, de um ótimo guitarrista, e de um cara que mudou a história da música. E o Ed Van Halen é o cara que mudou a história da música. Porque hoje, se você entra dentro de uma igreja, você vê gente fazer tap, sabe? Caraca! É incrível, sabe? Então, assim, é uma coisa que mudou totalmente a ideia do que é tocar guitarra. A gente não tá falando só de estilos musicais, ou de uma banda que é muito boa. A gente tá falando de um cara que trouxe um respirar diferente para o instrumento que já tava ficando meio que defasado, entre aspas. Você tinha ali outros instrumentos que faziam muito mais do que a guitarra que fazia, e ali o cara vem e fala assim, não, dá para fazer muito mais. Eu acho que você agora falando disso aí, a gente pode então pensar que, assim, hoje, né, particularmente, eu penso que hoje não existe mais a geração que quer ser guitarrista, né? Por exemplo, há muitos anos atrás, bota aí, anos 80, 90, até mesmo ali no meio dos anos 2000,
Você tinha, né, o garoto que queria aprender a tocar guitarra, queria saber fazer um solo de guitarra. Hoje, a verdade não existe, né? Não tem esse garoto mais, né? A maioria dos meus alunos, por exemplo, não devem pensar. Mas aí, o que você, para a gente poder até finalizar esse bate-papo aqui, você acha que com a morte agora do Van Halen, talvez com essa, porque sempre gera, né, o Daniel, uma histeria, né? A valorização do que foi perdido, né? Você acha que agora pode vir, sei lá, uma nova onda? Provavelmente deve rolar um CD, um DVD póstumo aí do Van Halen, e aí pode gerar uma nova onda aí no gosto da guitarra, ou não? Você acha que aconteceu, é uma perda muito grande, mas... E aí, o que tu acha? Infelizmente, eu acho que é uma perda para quem sabe valorizar. É duro para mim falar isso como guitarrista, músico, o cara que gosta de rock and roll, que gosta de uma porrada de outros estilos, mas a guitarra é um instrumento que hoje é secundário. Né? E não é porque é um problema, é porque existem outras coisas, sabe? A gente precisa saber respeitar o tempo das coisas. Talvez volte algum dia para algum sentido diferente, né? Mas hoje, por exemplo, onde, para mim, na minha opinião, onde a guitarra ela traz um diferencial é no mundo gospel. E não é porque eu sou cristão ou que eu sou evangélico, não, mas é porque você vê gente movimentando aquilo. Eu tenho certeza que no Brasil, isso eu tô falando no Brasil, não posso falar no mundo inteiro, mas assim, eu tenho certeza que no Brasil o mercado que movimenta, né, a venda de instrumentos musicais, em sua maioria, é a igreja, entendeu? Ou outras religiões que utilizam de instrumentos, mas em especial o mundo gospel, porque você tem uma pancada de gente dentro da igreja que quer aprender a tocar guitarra. Então, assim, eu sei que pode parecer, tá preso ao seu mini mundo, eu sei, mas eu não vejo muita gente hoje fora desse universo em que eu estou inserido, que fale assim, cara, eu quero aprender a tocar guitarra para tocar igual o Ed Van Halen. Não vejo, entendeu? Mal conhecem Ed Van Halen. De repente você fala assim, você conhece Jump, Panamá, outras músicas que são muito famosas, como Ain't Talk About Love, que para mim eu sou incrível, mas as pessoas não conhecem, sim. Talvez conheçam o Michael Jackson, mas não conheçam que Beat It tem um solo de Ed Van Halen. Beat It, de todas as músicas do Michael Jackson, você pode ver que é diferentona. É claro, muito diferentona. O de som guitarra do Beat It é maravilhoso. Exatamente. E tudo isso por quê? Porque ali naquela época começou-se um movimento não só de marco de rock and roll, de marco de música e tal, mas de entendimento que o instrumento daquele momento para cá, a guitarra elétrica daquele momento para cá, mudou-se por completamente. E mesmo eu, sendo um cara que sou apaixonado por Clapton, por blues, por coisas mais antigas, mas eu tenho que reconhecer que esse cara, dali para cá, mudou muito a visão de guitarra. É muito triste uma perda como essa, é muito triste eu poder, sabe, não poder virar para você e falar assim, não, a partir de agora a gente vai ter, sei lá, muita gente tocando guitarra. Não, eu não acredito nisso. Eu não acredito porque o que eu vejo hoje de música não é isso, sabe? Não é essa vertente. Eu vejo muito, principalmente no Brasil, a gente pode dizer isso. A gente vê muita gente construindo música mais com uma pegada de rap, de funk, de groove, uma coisa mais, sabe, um pouco mais leve. Nada muito tão pesado, mas nada muito tão marcante como o rock, principalmente do Van Halen. Na verdade, a música hoje, né, ela sempre foi, mas hoje, assim, mais do que nunca, a música hoje é muito mais um produto da indústria capitalista do que necessariamente um produto cultural só propriamente dito, né? Mas ainda assim é cultura. Eu também sou assim na minha vertente, eu acredito que não é que o rock tenha morrido, mas acho que hoje ele é um estilo de nicho, são poucos aqueles que curtem e, né, é difícil você encontrar uma banda nova, uma banda que possa se reinventar, né? Mas, pô, Daniel, olha, muito obrigado por esse papo aí, né? Obrigado por ter falado. É muito bom falar com alguém que entende, né, com falas técnicas, porque às vezes a gente aqui só fala coisas baseadas no nosso achismo, né? E quando a gente escuta uma parte técnica é muito bacana, muito maneiro. E, assim, valeu. Espero que a gente possa participar de outro bate-papo também, não só sobre música, sobre outros assuntos aí. E é isso. Gente, olha só. Tu gostou desse episódio? Tu curtiu esse Drops?
marca aí, clica no like, né? Bota como gostei. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixa nos comentários aí sua música favorita do Van Halen, o que você curtir, ou então que banda que você gosta de rock, né? Será que você gosta de rock, né? E deixe também aí temas, ideias para poder falar aqui no Drops, tá bom? Até a próxima, um abraço e a gente se vê aqui. Tchau!